Eu sou Bruno Tamancoldi e vos falo aqui da fria Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, onde eu sou professor há quase 20 anos, na Universidade Católica de Petrópolis, onde eu leciono História, no curso de História, onde eu também sou coordenador, e também na rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro. Uma alegria! Eu sou professor de História e professor de Teologia. Tenho pós-graduações na área de Teologia e também na área de Educação, que é um amor, uma alegria. Para quem é professor sabe que a sala de aula é um lugar muito especial. Na igreja, eu desempenho um trabalho que me dá muito prazer, que é ser catequista. Desde o século XIX, deixa para lá a data que eu comecei a dar catequese, principalmente para adultos na própria Universidade Católica de Petrópolis. E também desde 2007 venho fazendo cursos e treinamentos para agentes pastorais. Desde 2007 na Diocese de Petrópolis e também em outras dioceses. Esse meu amor à história e essa minha predileção à teologia, de certa maneira, me encaminharam para o texto que eu vou apresentar para vocês hoje. A cadeira que eu leciono na Universidade Católica de Petrópolis desde 2009 é História Antiga Oriental. E ali, um dos tópicos da História Antiga Oriental é justamente os povos semitas. Entre os povos semitas tem os judeus. Esse homem que eu vou apresentar para vocês hoje é um judeu. E não é um judeu comum. Ele é um grande rabino. Ele nasceu em Tarso e não ficou lá. Ele ficou a sua adolescência nessa grande cidade de Tarso, que tinha mais bibliotecas no período que ele nasceu do que Atenas. Era a capital romana do mundo oriental, onde passavam grandes caravanas de peregrinos, porque ali era um grande entreposto comercial. Lá nessa cidade, ainda jovenzinho, esse menino judeu aprendeu grego, aprendeu latim, aprendeu o aramaico, o hebraico, a língua da sua própria terra. Ali ele vai ter contato com os grandes heróis judeus, como Davi, como Sansão, como Gedeão, e vai chorar também ao ler o sofrimento do seu povo no cativeiro da Babilônia. Esse jovem, com aproximadamente 14 anos, ele vai para Jerusalém para se tornar um líder do primeiro século do judaísmo. E ele vai para a Universidade dos Rabinos, que é em Jerusalém. E essa universidade tem um rabi muito famoso, chamado Gamaliel. Ali, aos pés de Gamaliel, esse jovem da cidade de Tarso se torna o mais proeminente rabino do seu tempo. E se torna rabino. E não apenas um rabino comum. Ele vai se tornar um membro do Sinédrio Judaico, que era a alta corte rabínica daquele período. Esse jovem se chama Shaul. Porém, esse jovem tem um contato místico com nosso Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco. Esse jovem perseguia de morte o cristianismo e depois passa a ser o maior plantador de igreja da história da Igreja Católica. Sem dúvida nenhuma, você já sabe quem é. São Paulo. Paulo de Tarso. Eu vos apresento hoje o meu mais novo texto, o Querigma nas Cartas de Paulo. Essa breve introdução que eu fiz para você é o primeiro capítulo desse texto. Depois eu vou mostrar como esse homem vai pregar a fé. E ele vai pregar a fé principalmente em cadeias. Ele mesmo vai falar, né? Sou prisioneiro de Cristo, sou embaixador em cadeias. E ele vai pregar escrevendo cartas. E ele vai compor uma coisa que você que é catequista sabe muito bem, que é o querigma. São os 6 tópicos de evangelização para anunciar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo para aquele que nunca ouviu falar o nome de Deus de Israel. No segundo capítulo eu vou falar ai de mim se não evangelizar. E nesse segundo capítulo eu vou explicar o que é o querigma. O que é o querigma?
são os 6 tópicos de evangelização propostos por São Paulo: o amor de Deus, o pecado, Jesus Salvador, fé e conversão, Espírito Santo e comunidade. Olha que coisa interessante. Paulo, em suas cartas, ele vai se dedicar de uma maneira especial a essas temáticas. E cada carta, de certa maneira, vai falar desse todo querigmático. Claro que algumas cartas ele vai se dedicar mais a um tema, menos a outro. Mas se você prescrutar as cartas, você vai perceber que o anúncio querigmático está presente em todas elas. E assim se desenvolvem os capítulos do livro. No terceiro capítulo eu falo sobre o primeiro tópico do querigma, que é o amor de Deus. Se não tivesse amor, eu nada seria. É lá o fabuloso, fantástico, quase que inacreditável hino do amor de 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um metal estridente, como um símbolo que tine. Se a gente apertar a tecla SAP, o que seria, né? Uma lata vazia descendo pela escada, apenas barulho. Por que ele fala isso para a comunidade de Corinto, na Grécia? Porque essa comunidade se sentia o último biscoito do pacote. E Paulo vai mostrar, olha, não adianta você fazer tudo isso se você não tiver amor. Então ele vai botar uma primazia no amor. E esse tópico do querigma, que é o amor de Deus, é a chave de leitura para todos os outros 5 tópicos. O próximo tópico do querigma, que está lá no capítulo 4, é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E a graça de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está lá em Romanos 6. Nesse tópico do querigma, é fantástico. Paulo vai apresentar Cristo como um novo Adão. Ele não vai pregar o pecado de uma maneira moralista. Em que sentido? Olha, existe o pecado, mas tem como superar isso. Tem como você viver uma vida santa, porque Jesus é santo. Paulo ele tinha um problema muito sério com a lei judaica, porque a lei apresentava o pecado, mas não dava nenhuma solução. Cristo é a solução. Por isso que Paulo vai falar que Cristo é um novo Adão. Isso é sensacional. O nosso terceiro tópico, que é o 5º capítulo do livro, é Jesus Salvador. E ali, Paulo vai mostrar a kenosis. O que é a kenosis? É o aniquilamento do verbo, né? Isso é fantástico, mostrando que Jesus não fica apenas ocioso em sua condição divina, mas ele se faz homem, semelhante a tudo, a você e eu, menos o pecado. Isso é fantástico nesse tópico do querigma. E aí vai, né? Os outros tópicos do querigma, que vai seguindo como que o checklist aqui do livro, né? No 6º capítulo, nós temos fé e conversão. Né? Ele vai mostrando o que é a fé, o que é o fundamento da fé lá em Romanos 3. Né? A obediência da fé é duro para ti recalcitrar-te contra os aguilhões, que São Paulo fala que quando encontra Jesus, Jesus fala isso para ele, olha Paulo, não fica dando murro em ponta de faca, isso é inútil. Né? E aí, o 6º tópico, o 5º tópico do querigma e o 7º capítulo é o Espírito Santo, e o 8º capítulo e o último tópico do querigma é a comunidade, a igreja. Né? O livro tem 9 capítulos. No 9º capítulo, eu vou justamente contar o relato da morte de Paulo, né? Que é justamente o combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a fé, lá em 2 Timóteo. Então a gente começa esse texto, que eu tenho muito prazer de apresentar para você, lá com o nascimento desse jovenzinho chamado Shaul, numa cidade fantástica chamada Tarso, até a sua morte na masmorra marmetina, no ano de 54, em Roma. Pobre, abandonado e cheio de cicatrizes. Mas nesse meio do seu nascimento até a sua morte, tem a mensagem sensacional do querigma, que vale a pena você conhecer. Você que é cristão, você que se dedica à igreja, você que é catequista, você que é membro de comunidade, você que é padre, você que é bispo, você vai sentir um prazer imenso em conhecer o querigma.
E esse aqui é um subsídio para que você possa se aprofundar um pouco nessa temática. Como eu disse, o texto é apresentado para todos aqueles que trabalham na igreja, de uma maneira mais especial para você que é líder de comunidade e para você que é catequista. No final de cada capítulo, pensando justamente nessas realidades pastorais em que o livro vai se apresentar, eu, como de costume nos meus textos, eu coloco uma atividade para que você possa refletir individualmente ou em grupo, na sua comunidade, no seu círculo bíblico, nos encontros que você participa. Esse texto, que é publicado pela nossa querida Paulus Editora, ele estará disponível nos sites da editora Paulus, né? Tem também na forma digital, no Kindle, e você pode encontrar nas grandes livrarias católicas do Brasil. Eu agradeço muito a oportunidade de estar podendo falar com você por aqui, e até lá, um forte abraço, e que Nosso Senhor Jesus Cristo, pela boca e pela voz de São Paulo, chegue aos teus corações como chegou no meu.